Agora o que acontece, meus irmãos? Vocês podem observar que uma coisa está dentro da outra. A Páscoa, para se iniciar a festa dos pães asmos, tem que acontecer o sacrifício do cordeiro. E para iniciar a festa da colheita, tem que iniciar-se a festa dos pães asmos. A festa da colheita inicia-se dia 16, a festa dos pães asmos dia 15. E a festa da colheita, a festa da semana, ela durava 50 dias. Por isso, festa das semanas é porque são 7 semanas. Está registrado no livro de Levítico, capítulo 23. São 7 semanas, são 50 dias. Só estou mostrando para os irmãos que isso aqui está tudo um dentro do outro. Aqui, ó. Tudo dentro um do outro. Ó. Um está dentro do outro. Por que está tudo um dentro do outro, meus? Porque Ialcha, o linho, a cevada e o trigo formam um só. Formam um grupo só. Ialcha é o cabeça e nós somos o corpo, formam uma coisa só. Então, por isso que essas 3 festas estão interligadas. Essa aqui está fora, essa aqui está fora. Por quê, irmãos? Porque essa aqui representa o milênio. Isso aqui está onde? Isso aqui está no Apocalipse, Zacarias 14, 16, 17. Fala que todos os anos, no milênio, as pessoas vão ter que subir a Jerusalém para adorar o Eterno. Está relacionado mais com os judeus, com a igreja também. Porém, aqui está falando que quando todas as coisas tiverem sido guardadas, quando tudo tiver sido restaurado, porque a festa das tendas, ela é o agradecimento por todas essas colheitas aqui, ó. E a festa das tendas era quando eles tinham guardado toda a sua colheita no celeiro, já estava tudo já guardado. Então essa festa aqui, ela representa o milênio, é quando Ialcha estiver reinando, tudo tiver sido guardado, tudo tiver sido restaurado. Ela acontecia de setembro a outubro, tá vendo aqui a data dela? Essa aqui não, essa aqui é março e abril. Mas aí o que eu quero trazer para vocês? Que a Páscoa, os pães asmos e as semanas estão todas interligadas, uma dentro da outra, uma sai de dentro da outra, tá vendo? Por quê? Porque aqui, ó, a Páscoa é o cordeiro pascual, é Ialcha, é o linho. A cevada é os vencedores e o trigo são os derrotados. Porém, eles são derrotados, mas não significa que está fora do corpo do machista, está fora dessa massa, não. É tanto que se você ler, ó, se você ler Romanos 6, vou colocar a tradução na tela agora para vocês verem. Em Romanos capítulo 11, versículo 16, diz assim: se a parte da massa que é oferecida como primícia é santa, ou a parte da massa que é oferecida como primícia é santa, o restante da massa também se tornará santo, o trigo. Viu agora, meus irmãos? Então tudo tem uma ordem. Para nós sermos aceitos pelo Eterno, o linho teve que ser colhido, o cordeiro pascual teve que ser sacrificado para a cevada ser aceita. Agora, para o trigo ser aceito, a cevada tem que ser oferecida ao Eterno. Olha isso mesmo. Levítico capítulo 23 fala que a cevada foi colhida primeiro, e ela foi colhida oferecida como primícia para que eles fossem aceitos, os ialdinhos. Aquilo ali é uma tipologia que o Eterno está deixando para nós. Para o trigo ser aceito, a cevada vai ter que ser oferecida primeiro, antes da tribulação. O que eu quero trazer para vocês? Ialcha se tornou o vencedor, o cordeiro se tornou o vencedor para a cevada. Agora a cevada está se tornando vencedor para o trigo. Está entendendo, meus irmãos? Então Romanos capítulo 11, versículo 16. Vou colocar 2 traduções aí para vocês verem. Na tela aí para vocês verem. Então Romanos está lá. Se a parte da massa, a cevada, é santa, o restante da massa, o trigo, os crentes que ficou para trás, vai se tornar santo. Quando, Romeu? Na tribulação. Então, meus irmãos, é seríssimo quando eu digo para vocês que o crente tem que chegar à maturidade. Paulo virou no livro de Efésios e falou assim: eu quero que vocês não sejam como criança, levados por todo o vento de doutrina. Vocês devem chegar à estatura do perfeito varão. Efésios 4, versículo 13. O que é chegar à estatura do perfeito varão? É chegar à maturidade. Algumas soluções falam desse jeito: eu quero que vocês cheguem à maturidade do perfeito varão. Então o crente ele tem que amadurecer, ele tem que crescer espiritualmente, para ele poder fazer parte da cevada. Porque na hora que Ialcha for colher agora, ele só vai colher aquilo que está maduro. Aquilo que não está maduro vai ficar para depois, vai ficar para a próxima festa. Essa festa aqui acontece, qual que é o final dela? A festa da colheita, a festa da semana. O final dela acontece no mês de maio e junho. Então a colheita do trigo acontecia no final de maio e junho. Esse arrebatamento aqui, ó, essa colheita aqui, ó, ela vai acontecer do dia 25 de maio para o dia 5
de junho. Por que, Romeu? Porque a Páscoa de 2028, ela vai acontecer dia 11 de abril. Aí você soma 11 de abril mais 50 dias. No final desses 50 dias é quando vai acontecer a colheita do trigo. Então o arrebatamento, a última colheita, a colheita do trigo, ela vai acontecer no ano de 2028, entre maio e junho, entre 25 de maio a 5 de junho. É ali que vai acontecer. Por isso que Alcha virou e falou assim: bem-aventurados que chegam a 1335 dias. Por quê? Porque 3 anos e meio, na verdade, são 1290 dias. Mas ele falou: bem-aventurados que chegam a 1335 dias. Ele acrescentou 45 dias a mais. Provavelmente ele está falando da colheita do trigo. Por quê? Porque gastava-se 50 dias. Essa festa durava 50 dias. Então provavelmente ele está falando da colheita do trigo. Provavelmente não, com certeza. Ele está falando da colheita do trigo. Ele está bem-aventurado que chegar no final da tribulação. Por quê? Porque eles vão ser arrebatados, eles vão ser colhidos. Então espero que até aqui vocês tenham entendido com clareza essa questão. Agora eu vou estar lendo Apocalipse 14 e vou estar mostrando para vocês as duas colheitas. A colheita da cevada e a colheita do trigo. Ok, meus irmãos? Então vamos lá, vou mostrar agora. Vou mostrar para os irmãos agora essas duas colheitas, a colheita da cevada e a colheita do trigo. Vou estar mostrando para os irmãos agora. Apocalipse capítulo 14, diz assim. Lá no Velho Testamento também mostra, Levítico capítulo 23 mostra, mas aqui mostra com mais clareza, Apocalipse 14. Então viu o cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele os 144 mil, que tem o nome dele e o nome de seu pai, escritos na testa. 144 mil aqui é a cevada. Ó, vou ler o versículo 4. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, de fato são virgens. Esses são os que estão seguindo o cordeiro, para onde quer que vá. Foram comprados, alguns outros vão falar, foram resgatados. Primícias para o Criador e para o cordeiro. Tá vendo aí, meus irmãos? Então tá falando que os 144 mil foram resgatados. Ou seja, houve uma colheita. E essa colheita aqui aconteceu o que, Romeu? Eles foram levados para o Monte Sião. Quando aconteceu o primeiro arrebatamento agora, a primeira colheita agora, a colheita da cevada, a colheita dos vencedores, dos 144 mil, eles vão direto para o Monte Sião. Para quê, Romeu? Para fazer uma festa. Por isso que fala lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Fala que viu a igreja, qual é a igreja? A igreja fiel, a igreja de Filadélfia, não é a igreja infiel, não é a igreja de Laodiceia, não. Viu a igreja fiel em festa no céu, no Monte Sião. É os 144 mil, em festa no céu. A igreja fiel vai direto para o Monte Sião. Quer que vocês gravem isso? Direto. É igual o filho varão do Apocalipse 12, que é o mesmo grupo. O que está escrito lá? A mulher que é a igreja, que não tem nada a ver com Israel. Muitos falam que é Israel, não é Israel. A mulher é a igreja infiel. Ela vai dar a luz ao filho varão. A igreja infiel vai dar a luz à igreja fiel. Aí o que acontece? Lá fala assim, Apocalipse 12, versículo 5. E o filho varão foi arrebatado para o seu trono. O filho varão não é Jesus, não é Yahusha, não é Yahusha. O filho varão é um grupo de vencedores, é os 144 mil. É tanto que no versículo 11 fala assim, eles quem? O filho varão, está no plural. Eles o venceram graças ao sangue do cordeiro. Venceu quem? Venceu a Satanás, venceu o mundo. Graças ao sangue do cordeiro, porque não amaram a sua vida da alma até a morte. Então fala, o importante que é isso, ó, o filho varão foi arrebatado para o trono. Ele não é arrebatado para as nuvens não, irmãos. Ele é arrebatado para o trono, para o Monte Sião. Ele vai direto para lá. Esse é o primeiro arrebatamento, essa é a primeira colheita. Na primeira colheita, ela já é colhida lá direto para o templo. Ela vai direto para o templo do Eterno, ela vai direto para o Monte Sião, direto para o trono. Essa é a primeira colheita. Agora, irmãos, o que vai acontecer então quando eles forem resgatados como primícia? Quando a cevada for colhida como primícia, o que vai acontecer, irmãos? Aí vai começar o versículo 6 agora. Vi outro anjo voando pelo meio do céu e ele tinha as boas novas eternas para declarar aos que moravam na terra. Aí vai começar a pregar o evangelho para todos que habitam na terra. Ele dizia em alta voz, temam o Criador e dê-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Assim adorem aquele que fez os céus e a terra. Ele vai pregar para adorar aquilo, não é para adorar a trindade, não, três, não é para adorar aquele que fez os céus e a terra, e ao dos exércitos. Foi ele que fez, por meio de Yahusha. A seguir veio outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, aquela que fazia todas as nações beber do vinho da paixão da sua prostituição. Aqui agora já entrou para dentro da tribulação.
Depois que acontece o arrebatamento, começa a tribulação, o arrebatamento, a colheita do cevado. Só estou mostrando para os irmãos que começou a tribulação. Aí ele vai dizer, caiu a grande Babilônia. A Babilônia aqui é todo o sistema da cristandade, do cristianismo. Caiu as denominações evangélicas, caiu a igreja católica, caiu esse sistema que enganou todas as nações durante muito tempo, pregando trindade, pregando esse nome pagão Jesus, que significa porco. Tudo isso vai cair na tribulação, porque as duas testemunhas vão vir pregar lá em Israel e a voz dela vai alcançar o mundo inteiro, através da televisão e através da internet. E elas vão pregar o quê? Ial e Yaush. Porque Ial já é conhecido lá hoje. Hoje é conhecido Ial. Benjamin Netanyahu. By the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu. ההגמוניה תגיד שזה משפט נתניהו. Então o nome Ial já é conhecido lá hoje. Filho da mão direita de Ial. Né? Nehiskial, Ezequias. O nome Ial já é conhecido. Vai pregar Ial e Yaush. Aí vem, só estou mostrando que a tribulação começou. Agora, para depois eu falar dessa colheita aqui, tá? Vamos chegar lá nessa colheita aqui, agorinha. Então vamos lá. Outro anjo seguiu o terceiro dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta, versículo 9, e a sua imagem receber uma marca na testa ou na mão, beberá também do vinho da ira do Criador. Está falando agora da marca da besta, está falando da imagem da besta. Está vendo que entrou para dentro da tribulação? Entrou para dentro da tribulação. Aí vem agora, a fumaça do 11, a fumaça do tormento dele subirá para todo sempre. Quem adorar a imagem vai ser jogado dentro do lago de fogo. Agora eu vou pegar aqui agora o versículo 13. Aqui ó. E ouvi uma voz vinda do céu dizendo, escreve, felizes os mortos que desde agora morrem no Salvador. Tal, beleza. Agora o 14. Vi então uma nuvem branca, e sobre a nuvem estava assentado alguém semelhante a um filho de homem, Yaush, com uma coroa de ouro na cabeça, porque ele é o rei, e uma foice afiada na mão. Ele tinha uma foice. A foice é para quê? A foice é para colher. Agora ele vai colher o quê, Romilson? Ele vai colher a cevada? Não, já foi colhida, ela é as primícias que foi colhida logo no capítulo 14, versículo 4. É os 144 mil, já aconteceu a colheita da cevada. Então ele vai colher o que agora, Romilson? Depois da tribulação ele vai colher o trigo, que agora já está maduro. Agora ele amadureceu. Amadureceu com o quê, Romilson? Ele amadureceu com a tribulação vai fazer amadurecer na marra. Por isso que eu falei com vocês que o trigo era levado na máquina chamada tribulon. Vai ter que passar pela tribulação. Os crentes que não subiram no primeiro arrebatamento. É a igreja que vai ficar para trás. A mulher, a igreja deu à luz ao filho varão, a cevada. E ela foi arrebatada para o trono. Depois vem a tribulação. Ela fugiu para o deserto. A mulher fugiu para o deserto. Agora, aí vem agora, versículo 14. Estava sentado alguém semelhante ao filho de homem, com a coroa na cabeça e com a foice na mão. O 15. Outro anjo saiu do santuário do templo gritando em alta voz para o que estava sentado na nuvem. Use a sua foice e colhe, pois chegou a hora da colheita. E ceife, pois chegou a hora da colheita, porque a colheita da terra está completamente madura. Olha aí, a seara da terra está completamente madura. O anjo apareceu e falou, meta a sua foice e colhe, porque a seara da terra agora está completamente madura, porque passou pela tribulação. Mas agora o que é que eu quero trazer para vocês? Aqui está dizendo que o filho do homem, Yaush, estava sentado sobre a nuvem com a foice na mão. Então esse arrebatamento é para ir lá para o trono, meu? É para ir para o Monte Sião? Não, é para ir para as nuvens. Por isso que no livro de Tessalonicenses não está falando do primeiro arrebatamento. Tessalonicenses está falando do arrebatamento do trigo, que acontece no final da tribulação. Por quê, meu? Porque lá diz assim, nós os vivos que ficarmos, que sobrou, que não subiu no primeiro arrebatamento, nós os vivos que ficarmos. Apocalipse capítulo 4, versículo 13 em diante, o versículo 16 é que vai entrar nessa questão. Nós os vivos que ficarmos, o apóstolo Paulo falando, seremos arrebatados para encontrar o Salvador nas nuvens, para o encontro dele nas nuvens. Então, no primeiro arrebatamento da cevada, a pessoa vai direto para o trono, que é o arrebatamento do filho varão, vai direto para o Monte Sião, que é os 144 mil. O segundo arrebatamento, a segunda colheita do trigo, vai encontrar Yaush nas nuvens. Viu uma diferença? Conseguiu ver agora a diferença, meus irmãos? Que tem duas colheitas, uma colheita vai para o Monte Sião e a outra colheita vai para as nuvens. Então tem dois arrebatamentos. Então Yaush vai vir, a primeira ele não sai do trono, ele fica lá. A pessoa vai direto para encontrar ele lá no trono. A segunda colheita não, ele vem, larga o trono e vem para nas nuvens e faz a segunda colheita. Mais explicado que isso aqui não tem como. Então, meus irmãos, está tudo programado. Está tudo programado. Eu quero ver agora a pessoa sair disso aí, dizer que tem possibilidade do arrebatamento acontecer fora da primavera,
O arrebatamento da cevada, porque esse aqui é fora da primavera, esse aqui é entre maio e junho. Estou falando da cevada, dos vencedores, vai acontecer agora. Eu quero ver a pessoa falar para mim que ele vai acontecer fora da primavera, fora da Páscoa e fora do dia 15 de Nissan. Não tem como. Dentro da Páscoa é certeza. E tudo indica que é no dia 15 e é na primavera. Por quê, Rômeus? Passou-se o inverno, passou-se a chuva, chegou-se a primavera. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem a mim. Ele está falando da igreja fiel. Por quê, Rômeus? Porque ele precisa de uma igreja para casar com ele. E Alcha precisa de uma igreja para casar com ele. Ele precisa de uma virgem. Ele não quer uma igreja prostituta como as denominações e como a igreja católica, não. A igreja católica é a grande prostituta do Apocalipse 17. E as denominações evangélicas são suas filhas. Porque lá vira e fala assim, ó, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. A igreja católica é a mãe, porque todas as denominações evangélicas, a batista, a presbiteriana, tudo isso saiu da igreja católica. É tanto que seguem a doutrina da igreja católica. Eles pregam Jesus e eles pregam a Trindade, 3 deuses, uma aberração diante do Eterno. Só existe um Criador do universo, Ial dos exércitos, e o seu filho Ial, que não se chama Jesus. Jesus é um nome pagão que veio da igreja católica, que significa isso é um porco. Então as denominações evangélicas são prostitutas, que foi após outro, foi após Jesus e Jesus, o Deus porco de Roma. Tem que ser bem forte para os irmãos, para quem está assistindo também, para eles entenderem o que eu estou falando. Não se contaminaram com mulheres, os 24 anciões. Eles não foram lá se contaminar com mulheres, com as denominações evangélicas, nem com a igreja católica. Então, meus irmãos, o arrebatamento da igreja fiel, o Ial precisa de uma igreja virgem para casar com ele. Paulo disse, eu quero vos apresentar como uma virgem. Para isso tem que sair fora do sistema. Então, para ver esse casamento, o Eterno vai separar um grupo fora das denominações evangélicas. Esse grupo vai ser levado ao encontro do Mashiach lá na glória para casar com ele. É por isso que a festa dos pães asmos, lá fala que ela durava 7 dias, porque será 7 anos de festa no céu. Festa de pães asmos, pão sem fermento. É os crentes que vão estar sem o fermento da idolatria. Pecado não, porque o pecado entra, né? Mas Yahshua também, o sangue de Yahshua nos purifica de todo o pecado. Mas ali o que mais pega é a idolatria. Lá fala assim, ó, na sua boca não se achou mentira, Apocalipse 14. Eles não invocam o nome de ídolos, Jesus, Trindade, eles não invocam o nome desses ídolos. Eles invocam só Ial e Yahshua. Por isso eles vão estar preparados para subir nesse arrebatamento. Eles são virgens, na sua boca não se achou mentira, porque ídolo é uma mentira, é uma falsidade. Tá entendendo, meus irmãos? Então aqui, ó, Yahshua deu uma igreja para casar com ele. Então só um pouco da massa vai estar santa, vai estar pronta. O que está escrito no livro de Romanos? Se uma parte da massa é santa, a cevada, o resto também o será, mas é no futuro. Tem que passar para a tribulação. É por isso que quando você chega no livro de Apocalipse, capítulo 19, você vê um casamento. Apocalipse 19 fala de um casamento. A noiva se ataviou, vestiu. A noiva é a igreja de Filadélfia, a cevada, está pronta para o casamento. Mas quando você chega no livro de Apocalipse, capítulo 21, ali, 22, fala de um segundo casamento. Fala assim, vi a cidade santa descendo como noiva para o Cordeiro. Ali é depois do milênio, quando toda a massa vai estar santa. Vai haver um segundo casamento, porque aí o trigo vai se juntar com a cevada para formar a noiva do Cordeiro. Por isso que fala de 2 casamentos o Apocalipse. Porque agora vai acontecer só um. Por que tem que acontecer um? Porque o Cordeiro tem que casar. Tem que ter as bordas dele. Então só uma parte da massa vai estar santa. Só uma parte dos crentes vai estar pronto para casar. Então agora eu quero trazer para vocês, a questão é o seguinte, irmãos, tudo indica que vai ser nessa Páscoa agora. Por quê? Porque Israel agora vai completar 73 anos. E o Eterno, ele segue uma cronologia. O Eterno segue uma cronologia. E esse dia 15 de Nissan é o dia mais espetacular que tem nas Escrituras Sagradas. O dia 15 de Nissan provavelmente foi o dia que o Eterno vestiu Adão e Eva com a pele do Cordeiro. O dia 15 de Nissan provavelmente era o dia que Abraão ia sacrificar Isaac, que é uma tipologia de Yahshua. Quando Isaac estava com aquele feixe de lenha, carregando aquele feixe de lenha, simboliza Yahshua carregando madeira por nós. E Abraão simboliza o Criador, o Pai, o nosso Criador Pai, Yahweh, que deu o seu filho para morrer por nós. Então Abraão simbolizava o pai, Isaac simbolizava o filho, e Yahshua que ia ser sacrificado. Porém aquele sacrifício provavelmente ia acontecer no dia 15 de Nissan. O Eterno permitiu, providenciou para ele um cordeiro, que o cordeiro na verdade ia vir, que é o verdadeiro cordeiro é Yahshua. Depois a libertação do povo de Israel no dia 15 de Nissan, lá na Terra Santa, foi a libertação deles, saindo do Egito. Nós vamos sair do Egito, sair daqui,
no dia 15, tudo indica que é no dia 15. E eles entraram na terra do descanso no dia 15. Há 70 semanas o decreto foi no mês de Nissan, e provavelmente no dia 15 de Nissan. E Alcha morreu no dia 15 de Nissan. Ali os judeus, os Yaldins, romperam com o Eterno quando eles mataram o filho dele. Espiritualmente eles romperam com o Eterno. Agora fisicamente o Eterno cortou a figueira, Israel, no dia 15 de Nissan. No dia 15 de Nissan, no mês de Nissan, os romanos chegaram lá na guerra de Massada, lá em Israel, onde estava tendo a última resistência dos judeus, dos Yaldins, no monte de Massada. O Eterno providenciou, porque o Eterno segue uma cronologia. Eles poderiam ter chegado em qualquer mês do ano. O ano tem 12 meses, mas eles chegaram no mês certo, no mês de Nissan. E eles poderiam ter cortado a figueira, ter destruído Israel em qualquer dia, em qualquer um dos 30 dias de Nissan, mas não. Eles entraram lá dentro mesmo, conseguiu adentrar lá dentro do monte, subir o monte, adentrar o monte Massada no dia 15 de Nissan, porque o Eterno segue uma cronologia. O Eterno falou: vocês rejeitou o meu filho no dia 15 de Nissan, a figueira vai ser cortada agora, vocês vão ser cortados no dia 15 de Nissan. Então, meus irmãos, tudo nos mostra que a tribulação vai começar agora, dia 15 de Nissan, na Páscoa, quando aconteceu o arrebatamento da cevada. Tá entendendo? Por quê, Romeus? Porque a cevada era colhida no primeiro dia da festa dos pães asmos, no dia 15 de Nissan. Igual o Flávio José falou, eles entraram, os romanos entraram lá no primeiro dia da festa dos pães asmos, no dia 15 de Nissan. Então esse dia 15 de Nissan é tremendo. Eu acredito que vai ser esse ano, meus irmãos. Por quê? Porque senão a parábola da figueira vai cair em descrédito. A parábola da figueira é uma das profecias mais tremendas que tem dentro das Sagradas Escrituras. É a espinha dorsal de todas as profecias. E uma parte dela já se cumpriu quando o Eterno expulsou Israel para fora deles. E expulsou Israel, cortou a figueira, expulsou para fora do país deles. E falou com eles: ó, no final dos tempos eu vou trazer vocês de volta. E Alcha virou e falou assim: fiquem de olho aí no brotar da figueira. Israel falou, e Alcha falou assim: ó, quando o brotar da figueira acontecer, essa é a última geração. Ele falou: em verdade vou dizer, não vai passar essa geração. Lá atrás o Eterno mostrou que uma geração é de 73 anos, quando ele cortou a figueira. O Eterno cortou a figueira no ano de 73 depois de Alcha, no dia 15 de Nissan. Agora Israel está completando 73 anos. E Alcha falou: não vai passar essa geração. Então, como os irmãos viram aí, o Eterno nos deu a revelação de que o arrebatamento ele tem que acontecer no dia 15 de Nissan. Por quê? Porque o Eterno nos revelou que Israel saiu no dia 15 de Nissan do Egito e entrou no dia 15 de Nissan na terra do descanso. O Eterno nos mostrou que no dia 15 de Nissan foi feita a colheita da cevada. E o Eterno nos mostrou que cada dia 15 de Nissan iniciava-se uma semana de Daniel e terminava-se uma semana. Então, ou seja, a última semana ela vai iniciar-se no dia 15 de Nissan. Agora o que eu quero trazer para os irmãos? Eu quero trazer uma outra grande revelação que o Eterno nos deu, mostrando que o arrebatamento dos vencedores, ele tem que acontecer no dia 15 de Nissan. E eu vou fazer uma comparação de uma história que está registrada no livro de Êxodo com o livro de Apocalipse. Nós vamos interligar esses dois livros agora para vocês entenderem que o arrebatamento dos vencedores, ele tem que acontecer no dia 15 de Nissan. Veja bem, meus irmãos, vocês já pararam para pensar que a praga 10ª do Egito, a praga dos primogênitos ali que o Eterno trouxe 10 pragas sobre o Egito ali. Mas a última praga que caiu sobre o Egito foi a morte dos primogênitos dos egípcios. Vocês já pararam para pensar por que o Eterno colocou a morte dos primogênitos dos egípcios como sendo uma daquelas 10 pragas? Vocês já pararam para pensar sobre isso, meus irmãos? Aquilo não está ali por acaso. E é isso que eu quero trazer para os irmãos entenderem. Então veja bem, meus irmãos, a 10ª praga que o Eterno mandou sobre os egípcios foi a morte dos seus primogênitos. E aí eu quero trazer para os irmãos o seguinte: antes de Israel sair do Egito e ir em direção à terra de Canaã, o Eterno trouxe o livramento dos primogênitos de Israel. O Eterno falou com Moisés: Moisés, você vai matar o cordeiro, vai sacrificar o cordeiro e vai passar o seu sangue nos umbrais das portas. E aí o anjo da morte vai passar, mas vai acontecer o quê? Vai haver o livramento dos primogênitos de Israel. Porém os primogênitos dos egípcios irão morrer. Por quê? Porque eles não tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das portas.
o anjo da morte ia passar, mas a casa que tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, não iria morrer nenhum daqueles primogênitos. E isso aconteceu. Morreram todos os primogênitos dos filhos dos egípcios, inclusive o filho do faraó, seu primogênito, ele morreu. Então, meus irmãos, veja bem o que eu quero trazer para os irmãos. Eu mostrei vários vídeos meus que o filho varão do Apocalipse 12, ele é o primogênito. Ele é o primogênito que vai ser arrebatado antes da tribulação. O filho varão do Apocalipse 12 é o primogênito. O primogênito é o filho mais velho, é aquele que é mais maduro. Então veja bem, irmãos, eu quero trazer essa história para os irmãos ver a revelação do Eterno, quanto ela é tremenda. Então tudo que está no Velho Testamento são sombra das coisas que há de vir. Lá no Egito teve o livramento dos primogênitos graças ao sangue do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz assim: eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. Lá eram vários primogênitos que foram livrados. Em Apocalipse usa-se a palavra no plural. Eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. Lá tinha o Cordeiro. No Novo Testamento, em Apocalipse também, em Apocalipse 12, aparece o Cordeiro. Então veja bem, meus irmãos, tudo que está lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, está no livro de Apocalipse. Os primogênitos lá do livro de Êxodo é uma sombra dos primogênitos que estão no livro de Apocalipse, capítulo 12. E aí, irmãos? E aí é o seguinte, meus irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos? O livramento deles aconteceu no dia 15 de Nissan. O Eterno falou com Moisés: você vai sacrificar o cordeiro e vai passar o sangue nos umbrais das portas. E à meia-noite o anjo da morte vai passar. Mas quando foi que aconteceu aquele livramento, meus? Dia 15 de Nissan, porque o dia para eles lá muda-se depois das 18 horas. Então, à meia-noite já era 15 de Nissan. Então, o livramento dos primogênitos lá aconteceu no dia 15 de Nissan. E o livramento do primogênito, do filho varão do livro de Apocalipse, capítulo 12, vai acontecer no dia 15 de Nissan. Porque foi no dia 15 de Nissan que o Cordeiro, Yahshua Mashiach, morreu lá em Jerusalém. Tá entendendo, meus irmãos? Então, a questão da profecia, estou trazendo para vocês aqui mais uma revelação tremenda do Eterno. Aqueles primogênitos não estão ali por acaso, meus irmãos. A história dos primogênitos ali, do livramento deles ali, é uma revelação que o Eterno deixou para revelar agora nesse último momento. No momento que o filho varão está para sair da terra, para receber o livramento. O anjo da morte ia passar. Nós não estamos vendo aí a morte chegando aí através desse vírus aí, a morte não está chegando. E no livro de Apocalipse capítulo 6 não fala do cavaleiro lá que fala que abriu o selo, o quarto selo, e apareceu um cavaleiro, o seu cavaleiro chamava-se morte. Então antes da morte chegar, antes da tribulação começar, o que tem que acontecer, irmãos? Tem que acontecer o livramento dos primogênitos, tem que haver o arrebatamento do filho varão. É por isso que no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 22 diz assim: vi a igreja dos primogênitos no céu em festa. Então, irmãos, a história está se repetindo. Lá era apenas uma figura, agora está acontecendo na realidade. Por isso Paulo falou, tudo que está lá, tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombra das coisas que há de vir. Então agora nós temos mais uma revelação do Eterno. A primeira é qual que eu mostrei para os irmãos? Israel saiu no dia 15 de Nissan e entrou no dia 15 de Nissan na terra da promessa. A cevada, ela foi colhida no dia 15 de Nissan, quando eles entrou na terra do descanso. As 70 semanas iniciavam-se no dia 15 de Nissan e terminavam-se no dia 15 de Nissan. Então a última semana ela vai iniciar agora no dia 15 de Nissan. E agora mais essa revelação tremenda. Os primogênitos obtiveram seu livramento no dia 15 de Nissan, mostrando que o filho varão do Apocalipse, ele tem que receber o livramento no dia 15 de Nissan. É por isso que no livro de Apocalipse 14 fala, viu 144 mil no Monte Sião com o Cordeiro. E lá diz o que? Eles foram resgatados. Então, meus irmãos, o dia 15 de Nissan é o dia do Cordeiro. É por isso que no Apocalipse capítulo 12 fala que eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. É por isso que em Apocalipse capítulo 19 fala, bem-aventurados que são convidados às bordas do Cordeiro. Quando é que é o dia do Cordeiro? Dia 15 de Nissan, porque o Cordeiro foi sacrificado no dia 15 de Nissan. Esse é o dia do livramento dos primogênitos. Veja bem o quanto essa questão do primogênito é tremenda, meus irmãos. Em Êxodo capítulo 13, versículo 13, diz assim, todo primogênito da jumenta
porém tu o resgatarás com um cordeiro. Aqui está dizendo que todos os primogênitos de uma jumenta teriam que ser resgatados junto com o cordeiro. Mas quando é que isso acontece? No dia do cordeiro. Então esse jumentinho primogênito, de todos os outros jumentos, tem um que é primogênito. Aqueles que eram primogênitos tinham que ser resgatados junto com o cordeiro. Mas quando, Romilson? No dia do cordeiro. Quando é que o cordeiro foi sacrificado por nós? Foi no dia 15 de Nissan que Yahshua, o cordeiro do Eterno, morreu por nós. Então é nesse dia que o jumentinho primogênito é resgatado junto com o cordeiro. Por isso que lá no Velho Testamento, lá no Egito, houve o livramento dos primogênitos no dia em que o cordeiro foi sacrificado. Tá vendo aí, meus irmãos, a seriedade da questão? Só tem arrebatamento então dia 15 de Nissan, que é o dia do cordeiro. Essas três colheitas do Velho Testamento, meu irmão, o linho, a cevada e o trigo, estão registradas também no Novo Testamento. O apóstolo Saul, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, olha o que ele diz. Ele diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem, ou seja, cada um na sua categoria. E aí aqui agora ele vai e mostra três categorias diferentes. Ele mostra três colheitas diferentes. Ele diz: o Machia, vírgula, as primícias, vírgula, e os que são do Machia na sua volta. Ou seja, o linho é quem? Yahshua Machia. As primícias é quem? A cevada. E os que são do Machia na sua volta é quem? O trigo. Então Paulo está mostrando as três colheitas do Velho Testamento em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Gostaria de explicar para os irmãos aqui a questão do livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, onde diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. Veja bem, meus irmãos, como eu mostrei em vários vídeos meus, o livro de Mateus e o livro de Marcos, eles têm muito fermento neles. O único livro que eu mostrei que é confiável ali é o livro de Lucas. Desses três evangelhos aí é o livro de Lucas, porque Lucas falou que fez uma acurada investigação para depois relatar toda aquela história. Já Mateus e Marcos tem muita coisa ali que não bate. Igual, por exemplo, Mateus fala que Yahshua ia ficar 3 dias, 3 noites no coração da terra. Porém, Yahshua morreu na sexta, ficou a noite da sexta, a noite do sábado e ressuscitou domingo de manhã. Ficou faltando uma noite. Então, só estou dando um exemplo que aquele livro ali, ele é cheio de contradições. Por exemplo, o livro de Mateus traz lá a virgem que deu à luz a um menino e colocou o nome dele de Emanuel. Miriam, nunca chamou Yahshua de Emanuel. Emanuel é o nome do anticristo, do antimachia. Então aquele livro está cheio de contradições. Então nós temos que nos basear no livro de Lucas. E o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 33, se eu não me engano, ali narra toda a história da figueira que está narrada no livro de Mateus. Porém, Lucas não termina a parábola da figueira como Mateus termina. Mateus termina dizendo: ninguém sabe o dia e nem a hora. Lucas não coloca esse versículo. Por quê? Porque ele provavelmente foi acrescentado para dentro das Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras não podem entrar em contradição, meus irmãos. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7 diz: Yahweh não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. E hoje existem profetas ainda na terra. Por quê? Porque no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13, fala que o Eterno concedeu dons aos homens, a uns serem profetas e mestres. Então as Escrituras não podem entrar em contradição. Em Amós diz que o Eterno não vai fazer nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. E no livro de Mateus está dizendo: ninguém pode saber o dia. Tá vendo aí, meus irmãos? Então está entrando em contradição. Se o Eterno revelou para Noé quando é que ia vir o dilúvio, por que o Eterno vai revelar o arrebatamento para a igreja do Machia, a igreja fiel? Então isso aqui é o por terra. E aí eu quero terminar esse estudo usando Salmos 90, versículo 10, para os irmãos entenderem. Vamos lá. O Salmos 90, versículo 10, o autor que escreveu aqui, ele nos mostra que uma geração é de 70 a 80 anos. Vamos ler aqui. Salmos 90, versículo 10. 70 anos é o tempo da nossa vida, 80 anos se ela for vigorosa, e a maior parte deles é fadiga e mesquinhez, pois passam depressa e nós voamos. Então o autor aqui virou e falou assim: ó, uma geração ela é de 70 a 80 anos. Aí agora onde eu quero trazer os irmãos? Quero trazer no seguinte: Yahshua disse assim, ó:
aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando brotam os seus ramos, renovam suas folhas, sabeis que está próximo o verão. E aí ele termina dizendo assim: em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Qual a geração? A geração que vê-se a figueira brotar, porque a figueira foi cortada lá no ano 73. Mas a figueira que vê essa geração brotar, que ela brotou no ano de 1948, ele falou: essa geração não vai passar sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? Ele estava falando de terremoto, de pragas, estava falando de várias coisas. Estava falando da imagem da besta ser introduzida lá dentro do templo. Ele falou do sol escurecer e ele voltar nas nuvens com grande poder e glória. Então Yahshua falou assim, ó, todas essas coisas que eu narrei para vocês aqui, tudo isso tem que acontecer dentro de uma geração. Ou seja, tudo isso tem que acontecer dentro de 80 anos. Inclusive a sua volta na glória tem que acontecer dentro de 80 anos. Por quê? Porque uma geração, a própria escritura está falando que uma geração é de 70 a 80 anos. E aí vai acontecer o que agora então, homens? Vai acontecer que agora Israel vai completar 73 anos. Vai ficar faltando então o tempo exato de uma semana. Vai ficar faltando a última semana, a semana de número 70. O tempo exato de uma semana vai ficar faltando agora. Tá entendendo, meus irmãos? Então, é por isso que nós cremos que o arrebatamento vai acontecer agora no dia 15 de Nissan. Tá entendendo, meus irmãos? Porque aí se inicia a última semana, a semana de número 70, que está registrado no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 27. Então, meus irmãos, tudo nos leva a crer que vai ser agora. E olha o quanto que essa parte aqui, esse capítulo é tremendo. Olha o que diz aqui, ó. 70 anos é o tempo da nossa vida. 80 anos se ela for vigorosa. E a maior parte deles é fadiga e mesquinhez. Pois passamos depressa e nós voamos. O que é isso, nós voamos? Ele está falando que no final dos 80 anos, vai haver mais um arrebatamento. As pessoas vão voar para encontrar o Salvador lá nas nuvens. Então aqui quando ele fala, passou disso aí, nós voamos. Ele está mostrando o segundo arrebatamento. Ele está dando aqui uma profecia. Segundo arrebatamento que acontece no final da tribulação. E aí ele diz assim, quem conhece a força de tua ira e temendo-te conhece o teu furor? Está falando da ira do Eterno. Falando da ira do Eterno que vai vir sobre os judeus. Está falando da tribulação. Olha agora. Ensina-nos a contar os nossos dias para que tenhamos coração sábio. Tá vendo aí? Ensina a contar os nossos dias para que tenhamos coração sábio. Volta, Yahweh, até quando? Tem piedade dos teus servos. Está falando da volta de Yahweh, porque o Eterno vai voltar na pessoa do seu filho. O Eterno pode vir pessoalmente, mas ele vai manifestar o seu poder, a sua glória em Yahweh. Então por isso que ele está falando aqui, ó. Volta, Yahweh, até quando? Tem piedade dos teus servos. Agora, sacia-nos com teu amor pela manhã e alegres exultaremos nos dias de todos. E os anos em que vimos a desgraça. Ele está falando aqui que eles passaram por uma grande desgraça, por uma grande tribulação. Os judeus, os Yaldim estão falando aqui. Então esse capítulo aqui, a partir do versículo 10, o capítulo 90, a partir do versículo 10, narra-se toda a história da tribulação dos judeus aqui na terra, para aqueles que vão ficar. E narra uma geração, que ela é de 70 a 80 anos. Então, meus irmãos, Israel vai estar completando 73 anos. Então tudo indica que vai ser agora o arrebatamento. Espero que vocês tenham entendido esse estudo. E vamos ficar firme aí, orando e jejuando, na expectativa, aguardando o Mashiach cumprir a sua promessa. Porque ele diz, passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Ele falou, essa geração é a última. E eu estou garantindo para vocês aqui, passa céus e terra, mas a minha palavra, eu não volto atrás. Ela não vai passar. Espero que vocês entenderem esse estudo, meus irmãos. Fica na graça e na paz do Eterno.